Nesse vídeo, eu vou responder a principal pergunta que eu recebo dos nossos seguidores e dos alunos aqui do projeto A Bíblia Sim. Por onde começar a ler a Bíblia? Um detalhe, esse vídeo está recheadíssimo de conteúdo. Fiz questão de preparar e você vai conseguir ter o PDF deste conteúdo lá no nosso Telegram. O link está aí embaixo. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre esse tema, por onde começar a leitura bíblica. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, aqui no nosso projeto, tá? Então, eu quero começar falando com você sobre a pergunta que geralmente chega dessa forma. Pastor, tem um lugar certo para eu começar a ler a Bíblia? Será que eu devo começar ali realmente de Gênesis? Tem um lugar certo? Olha, o que eu quero te dizer é que não existe um lugar certo para você começar a ler a Bíblia. Não existe. Okay? A Bíblia ela é uma coleção de livros. A própria palavra Bíblia significa isso, uma coleção de pequenos livros. Okay? E esses livros eles não estão necessariamente numa ordem específica, uma ordem cronológica, uma ordem de leitura. Eles estão agrupados por uma questão de afinidade entre os livros. Posso depois fazer um vídeo para explicar melhor a respeito disso. Se você quer um vídeo para que eu fale sobre isso, coloca aí nos comentários, tá bom? Bom, então, pelo fato da Bíblia não estar numa ordem específica, não é necessariamente certo você começar do primeiro livro, ou seja, de Gênesis. Okay? E tá, se não tem um lugar certo para eu começar a leitura bíblica, aí vem a segunda pergunta a ser respondida. Existe um melhor lugar para eu começar a ler a Bíblia? E aí, o que me leva a pensar aqui é que se você faz esta pergunta, se existe um melhor lugar para começar a ler a Bíblia, significa que você não tem ainda tanta intimidade com toda a Escritura. Então, para você que ainda não tem tanta intimidade assim com a Escritura, não tem tanta intimidade que eu digo assim, prática, né? Não tem aquela coisa de estar sempre lendo e tal, você quer começar agora, quer reiniciar agora, né, com a sua leitura bíblica, ou quer iniciar a sua leitura bíblica. Inclusive, falando nisso, na semana que vem, dos dias 8 ao dia 12 de março, nós estaremos fazendo aqui o webinário chamado Restart. São 5 dias, às 9 horas da noite. E olha, vai ser realmente um restart. É para você reiniciar, para você falar assim, olha, chega, eu já tentei várias vezes começar a ler a Bíblia, mas agora eu não quero mais tentar. Eu quero realmente começar a ler, começar a entender a Bíblia. Você tem esse pensamento, você tem essa dificuldade e quer realmente sair da inércia, quer realmente recomeçar o relacionamento com a Bíblia, olha, essa é a sua oportunidade para você participar, é gratuito, tá bom? São 5 aulas às 9 da noite na semana que vem, segunda a sexta. Para você participar, é só você estar no nosso canal do Telegram, tá bom? Tem link aí embaixo para você participar do nosso canal e saber ainda mais, ok? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente vai responder. Então, se você faz essa pergunta porque você não tem essa intimidade, tem um lugar melhor para começar? Então, para você sim, tem um lugar melhor para começar. E eu vou te falar qual é esse lugar, mas antes de te falar qual é o melhor lugar para começar a ler a Bíblia, eu quero te falar por onde você não deve, aliás, começar a ler a Bíblia e por que você não deve começar por ali. E geralmente é por onde as pessoas começam, que é pelo começo. Pois é, não comece. Se você não tem intimidade com a Bíblia, você não tem prática com a leitura bíblica, não comece a ler a Bíblia pelo começo, ou seja, por Gênesis, ou seja, pelo Antigo Testamento. Por que não começar pelo Antigo Testamento? Olha, sinceramente, seria muito estranho se as pessoas, quando fossem organizar a Bíblia, colocassem o Antigo Testamento depois do Novo, justamente para te mostrar qual é a melhor ordem para você começar a ler. Ok? Seria muito estranho, por uma questão lógica, vamos dizer assim. Mas na prática, não comece pelo Antigo Testamento.
E eu vou te dar alguns motivos. O primeiro motivo é porque o Antigo Testamento tem uma linguagem muito mais complicada do que o Novo. Ok? Essa é a primeira. E se você não tem experiência com a Bíblia, não tem por que você começar pelo Antigo. Porque você vai dar logo de cara. Você já não tem experiência, já não tem o costume. E aí você já vai dar logo de cara com uma linguagem difícil. Isso vai te desanimar. Isso vai fazer você desanimar e talvez seja por isso que você nunca cumpriu uma leitura anual da Bíblia. Talvez seja por isso que sempre que você fala assim, eu vou começar a ler a Bíblia, e aí você do nada pega e para. Talvez seja por isso. Então você deve começar a pensar melhor sobre isso. Então, não comece pelo Antigo Testamento, primeiro porque ele tem uma linguagem difícil. Segundo, porque o Antigo Testamento ele fala de vários usos e costumes, ele cita vários usos e costumes ali que são desconhecidos nossos, que não fazem o menor sentido mais hoje no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a troca de alguns benefícios pessoais por coisas. Como a mulher que chega para o marido e fala assim, olha, hoje eu vou estar com você porque eu dei as mandrágoras lá para outra mulher. Enfim, o que isso significa? Por que disso? A pessoa ter que cortar animais ao meio, colocar lado a lado e de repente aconteceu um negócio muito esquisito. O que é isso? Isso por vezes não vai fazer sentido para mim e para você. Circuncisão, que negócio é esse? Que estranho. Por que fazer isso com a criança? Então, são algumas coisas que não vão fazer tanto sentido para você que não tem hábito. Ok? Terceiro motivo pelo qual você não deve começar pelo Antigo Testamento é que o Antigo Testamento ele vai ter alguns tipos de escrito que só vão fazer real sentido para alguns leitores que já sejam um pouco mais experientes. Por exemplo, genealogia. Poxa vida, tenho certeza que você já tentou começar a ler a Bíblia, já pegou aquele plano anual da Bíblia. Coloca aí para mim nos comentários. Coloca aí se você já começou a ler a Bíblia e falou assim, mas já começou a fazer um plano de leitura anual. Fala, mas por que tem esse negócio de genealogia? Que coisa chata de ler. Coloca aí nos comentários se você já pensou isso, já falou isso. Não é pecado isso não, tá bom? É só porque isso não faz muito sentido para nós. Okay? Isso não faz muito sentido para quem está começando a ler a Bíblia. Okay? Eu também já pensei isso numa época. Quando eu estava começando a estudar a Bíblia, eu falava, nossa, mas para quê? Por que eu tenho que saber? Fulano gerou ciclano com tantos anos, morreu com tantos anos, e aí o filho gerou, e toda aquela coisa, você fala, mas para quê? Então, por exemplo, genealogias. Você pega alguns livros que falam sobre os trajetos. Saiu de um lugar, foi para o outro, e depois foi para o outro, e depois foi para o outro, e depois foi para o outro, pro outro. Você fala, para que eu preciso saber disso? O leitor comum também tem dificuldade, por exemplo, às vezes com alguns códigos penais que aparecem ali no começo do Antigo Testamento, algumas legislações lindas que aparecem. Aí você fala, mas por que eu preciso saber disso? E às vezes a leitura, você esbarra, você para na leitura e você fala, isso aqui é muito chato, eu não estou conseguindo entender. E às vezes de forma sincera, você quer entender e você fica ali tentando, mas você ainda não tem conhecimento e ferramentas necessárias para conseguir entender o texto ali. Você está começando na leitura. Ok? Então, esse é o terceiro motivo. E um quarto motivo, e esse é um muito importante que eu vou comentar no final desse vídeo de forma mais abrangente, é que você não deve começar pelo Antigo Testamento, porque na maioria das vezes as aplicações dos textos do Antigo Testamento não podem ser feitas de maneira direta para nós, para a igreja. É preciso que você tenha um trabalhinho a mais, um conhecimento um pouquinho maior, para que você consiga entender que aquela palavra, aquele texto do Antigo Testamento, na verdade, aplica-se de tal forma hoje para a vida da igreja, para a sua vida, ok? Então, eu vou comentar isso mais no final, porque é um dos maiores erros que acontece nos púlpitos hoje. Okay? Então,
não comece pelo Antigo Testamento. Agora, tá bom? Não comece pelo Antigo, então, obviamente, você vai me falar o quê, Razi? Comece pelo Novo. Qual é o melhor ponto para se começar a ler a Bíblia e por quê? Comece pelo Novo Testamento. E eu vou te dar aqui 6 motivos para você começar pelo Novo Testamento. Primeiro motivo é porque o Novo Testamento está mais próximo de nós no tempo. Ok? Isso diminui o abismo cultural. O que é isso? Nós estamos muito mais próximos do Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito já numa sociedade diferente. Esse daqui é o terceiro ponto. Mas a gente tem muito mais proximidade. Nós estamos a, no máximo, 1900 anos de distância. No máximo, 1930 anos, No máximo, 1930 anos de distância do último livro escrito do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, escrito ali em cerca de 90, depois de 85, 90. Então, e o primeiro livro escrito do Novo Testamento, ele foi escrito aproximadamente 52 a 58 depois de Cristo. Então a gente está aí no máximo a 1950 anos, 1960 anos, do primeiro livro do Novo Testamento. Agora, se a gente pegar o primeiro livro do Antigo Testamento, ou até mesmo o último livro do Antigo Testamento, a gente acrescenta aí mais pelo menos 500 anos. E já é uma grande diferença no tempo. 2000 anos já é uma diferença? Já é. Mas 2500, quiçá 3000, 4000, talvez 4500 anos atrás, isso já tem muita mudança na sociedade, muita transformação. Então, o Novo Testamento, ele diminui o abismo cultural, ok? É menor o salto que a gente tem que dar do texto daquela época para nós hoje, ok? Vamos dizer assim, aqui está o abismo do Novo Testamento. O abismo do Antigo Testamento já pode vir para cá. E aí fica um pouco mais difícil, ok? Esse é um ponto. Segundo ponto é que, na grande maioria, os textos do Novo Testamento estão já na Nova Aliança. Okay? A grande maioria dos textos ocorrem dentro da Nova Aliança. O que é a Nova Aliança? É a aliança que hoje nós vivemos. Okay? A aliança que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem no período da igreja. A partir da ressurreição de Cristo, nós temos então essa nova aliança. Então, todos os textos já estão, grande maioria dos textos já estão escritos com base nessa nova aliança. Então, isso facilita demais a aplicação. Terceiro motivo, como eu falei, o Novo Testamento ele foi escrito já em uma cultura e uma língua ocidental. Ok? Não em uma cultura e uma língua do Oriente Médio, como foi o Antigo Testamento. Então você já diminui a barreira da cultura e a barreira da linguagem, a barreira da filosofia da época. Toda a sociedade moderna que a gente conhece, ela está baseada na filosofia grega, na sociedade grega. São países que se chamam de, você deve ter estudado isso em história, é a cultura helenística, helênica. Então, você já tem, por exemplo, as bases das leis que existem hoje nos países modernos, a sociedade moderna, aliás, são todas baseadas no modelo legal romano. E o Novo Testamento ele já está dentro desta cultura, dentro desta sociedade, e o melhor, escrito em uma língua já do Ocidente, então facilita bastante para nós. Entendimento? Quarto motivo para você começar pelo Novo Testamento é que os livros do Novo Testamento foram, na sua grande maioria, destinados à igreja cristã. Ou seja, o que foi falado ali pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento, são coisas diretas para o cristão.
para a igreja. Então isso facilita demais as aplicações. Raras exceções culturais daquela época, específicas para a cultura daquela época, o restante, grande maioria, principalmente nas cartas, tem aplicação direta para mim e para você. Então é ler aquilo e realmente sair e viver, ok? Daquela forma, daquele jeito, assim como é falado. Bom, quinto motivo para você começar pelo Novo Testamento é que o conteúdo do Novo Testamento explica mistério, ao invés de criar novos mistérios. O Antigo Testamento, ele vem falando e profetizando a respeito da vinda do Messias. E vem falando várias coisas, e toda a história vai se ligando, vai se compondo, se entrelaçando até chegar no Messias. Mas tudo aquilo que era falado era sempre de forma muito velada, muito... não é oculta a palavra, mas de forma... me foge aqui uma palavra de fato para te falar, mas é de forma velada. Aquilo está um pouco ainda obscuro, não tem total luz ali, ok? É o que a gente chama de sombra. É algo que mostra a forma, mas não traz clareza, não tem clareza. Mostra só a forma, mas não tem clareza, ok? Inclusive na teologia é chamado realmente de sombra. Na teologia e na própria Bíblia é chamado de sombra. Aquelas coisas do Antigo Testamento são sombras, vinham profecias, vinham coisas falando de algo que aconteceria. Agora, hoje, nós já vimos que aquilo aconteceu na pessoa de Cristo e várias profecias vieram se cumprindo. E aí, quando você olha para o momento e para a pessoa de Cristo, para o Calvário, para toda a obra, para aquilo que foi consumado, o Novo Testamento ele começa a explicar e falar assim, tá vendo aquilo que foi dito aqui atrás? Então, isso foi cumprido aqui. Então, aqui no Antigo Testamento estava se criando mistérios que foram revelados em Cristo. O Novo Testamento ele já joga luz sobre aqueles mistérios e fala, tá vendo tudo isso aqui que era mistério? Foi revelado. Com exceção do livro de Apocalipse, né, que ele traz alguns outros mistérios que serão revelados lá na frente. Mas, na grande maioria do Novo Testamento, ele explica mistérios e não traz novos mistérios. Ok? E por fim, sexto e último motivo para você começar pelo Novo Testamento é que o Novo Testamento traz a doutrina dos apóstolos para a igreja. A doutrina dos apóstolos para mim e para você, norma de fé, conduta e de prática, de forma simples e objetiva para mim e para você. Então veja, comece pelo Novo Testamento. E eu vou acrescentar algo aqui, tá? Vou acrescentar algo aqui como um bônus para você que chegou até aqui nesse vídeo. Já temos aí mais de 17 minutos de vídeo. E esse bônus aqui é: pastor, tá bom, começar pelo Novo Testamento, mas o Novo Testamento tem 27 livros. Por onde realmente? Me fala um livro pelo qual começar. Talvez algumas pessoas falariam, comece pelos evangelhos. Eu já diria que não. Comece por uma carta. E caso você queira realmente uma dica de qual carta especificamente você deve começar a estudar, eu diria, comece pela carta de Tiago. A carta de Tiago é extremamente prática. O que você lê ali realmente é só você ler e viver. Ler e viver. Ler e viver. Depois pega outras cartas. Pega as cartas de Paulo, pega as cartas de João. Pegue estas cartas que vão facilitar demais. Depois vá, sim, para os evangelhos. Depois faça uma leitura dos evangelhos até Apocalipse para você ter uma visão panorâmica. Ok? E aí, depois, por fim, vem a pergunta: e quando é que eu vou para o Antigo Testamento? Eu não devo ler o Antigo Testamento? O Antigo Testamento eu devo deixar de lado? Ele foi abolido? Enfim, não, de forma nenhuma foi abolido. De forma nenhuma ele deve ser desconsiderado como escritura cristã. Não, pelo contrário, ele é uma escritura deixada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo para mim e para você. Agora, você deve ir para o Antigo Testamento, ler e estudar o Antigo Testamento quando você já estiver bem familiarizado com o Novo Testamento. E bem familiarizado, eu quero te dizer o seguinte: quando você
já entender bem a história e a obra de Jesus. E Paulo explica muito bem, que os evangelistas ilustram muito bem com os relatos, e Paulo e o autor aos Hebreus vai explicar muito bem toda a obra de Jesus Cristo. Então veja, você deve ir para o Antigo Testamento depois de entender tudo isso muito bem. Então foque no Novo Testamento, trabalhe bem no Novo Testamento, ok? E por fim, para finalizar mesmo, você deve ir para o Antigo Testamento somente depois que você entender bem uma coisa, que é talvez o maior erro que você vê nas igrejas, que eu vejo nas igrejas, que a gente vê pela internet, que a gente vê absurdo sendo falado em nome de Deus, colocando inclusive a Bíblia no meio, mas que a Bíblia nunca teve a pretensão de falar isso. Deus não fala isso nas Escrituras, é simplesmente uma interpretação errada da Bíblia, que é a tal da teologia da prosperidade. Quando você entender muito bem o que é a vida de Cristo, o que é a obra de Cristo, o que é a doutrina dos apóstolos, o que é realmente a vida cristã que está lá no Novo Testamento, quando você entender isso muito bem, ler isso e entender muito bem que é isso, aí sim, vá para o Antigo Testamento ler o Antigo. Porque aí, quando você for para o Antigo, você vai ver alguns textos que inclusive muitos charlatões aí usam para falar sobre prosperidade, sobre que você vai isso, você vai conquistar aquilo e tal, e muitas coisas que a Bíblia nunca disse. E aí pega alguns textos lá que parecem que estão dizendo isso, mas, como eu falei lá no começo do vídeo, aqueles textos eles não podem ser aplicados de forma direta para aí. Por que não podem? Isso é um tema para um outro vídeo, mas eu vou dar só uma pinceladinha aqui, porque aquele texto não foi escrito direto para a igreja. O texto foi escrito para o povo de Israel em uma determinada época. Tem a questão da aliança, tem a questão daquilo que Deus estava tratando com aquele povo naquela época, das promessas de Deus para aquele povo naquela época e não para a igreja hoje. Isso aqui é tema para um outro vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, coloca aí nos comentários. Mas vá para o Antigo Testamento, somente depois que você estiver bem familiarizado com o Novo Testamento, entender muito bem a história e a obra de Jesus na cruz do Calvário e, por fim, quando você de fato entender que essa teologia da prosperidade é um câncer, é horrível e não é bíblica, aí sim, você vai para o Antigo Testamento, lê ele com toda calma, procurando entender ele com base no que diz o Novo Testamento, tá bom? Que Deus te abençoe. Uau, o vídeo foi realmente comprido e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Faz o seguinte, compartilha com mais alguém, tá bom? Alguém que tenha essa mesma dúvida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.